essa videoaula sobre a Guerra Fria, tá? Vamos então entender rapidinho. Termina a Segunda Guerra Mundial, os dois países, nunca houve um embate. No ano de 1949, a União Soviética Central de Inteligência americana, né, era Estados Unidos e União Soviética durante de armas foguete para fora da órbita terrestre. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um vídeo aqui do canal, dessa vez atendendo a um pedido de um assinante aqui do canal, o Vitor, que deixou aqui, tô até mostrando para vocês o pedido. Ele pediu uma videoaula sobre a Guerra Fria. Então, como eu peço em todos os vídeos para que vocês deixem sugestões de videoaula, vou atender a sugestão dele aqui também, então, em gravar essa videoaula sobre a Guerra Fria. Então, vamos preparar o cobertor, esquentar bastante a mão, que o assunto vai ser gelado e quente ao mesmo tempo, tá? Vamos então entender rapidinho, resumidamente, o que foi essa Guerra Fria que durou longos 46 anos. Para a gente entender a Guerra Fria, a gente tem que voltar ao tempo, precisamente no ano de 1945. O que acontece em 1945? Termina a Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética eles eram aliados. Só que naquele momento em que termina a Segunda Guerra Mundial, os dois países eles saem muito fortalecidos. E aí começa uma disputa ideológica, uma disputa no qual ambas as potências, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, tentam demonstrar para o mundo inteiro qual destas ideologias é a melhor, qual dessa ideologia é a mais correta de se viver. Então começa um período que nós chamamos de bipolarização mundial. É o mundo bipolar. O que significa bipolar? Dois polos, dois polar polos. O mundo dividido em duas partes. Nós temos de um lado um grupo de países, um bloco de países liderados pelos Estados Unidos que seguem a doutrina do capitalismo. De outro lado, um bloco de países socialistas liderados pela doutrina da União Soviética. Então este é o mundo bipolar, o mundo dividido em duas partes, países socialistas da União Soviética contra países capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Mas tem alguns pontos importantes que a gente tem que destacar dentro da Guerra Fria. Por que ela recebe esse nome Guerra Fria? A Guerra Fria ela recebeu esse nome por quê? Porque nunca houve um combate direto entre essas duas nações. Nunca houve um embate violento entre elas. Ocorreram disputas apoiadas e patrocinadas em outros países, mas não diretamente entre União Soviética e Estados Unidos. Porém, houve momentos, foi mais uma disputa ideológica e em alguns momentos houve uma tensão muito grande, mas alguns pontos vale a pena ser ressaltado. No ano de 1949, a União Soviética começa a produzir bombas nucleares, ou seja, dando uma resposta muito clara aos Estados Unidos que eles também tinham tecnologia suficiente para produzir bombas nucleares. Basta a gente lembrar o quê? Que em 1945 os Estados Unidos tinham lançado duas bombas atômicas. A primeira sobre a cidade japonesa de Hiroshima e a segunda sobre a cidade japonesa de Nagasaki. A segunda, inclusive, era claramente uma demonstração dos Estados Unidos mais precisamente para a União Soviética, do tipo, olha, isso daqui não foi apenas um acidente, não, nós temos tecnologia, estamos armados e prontos para utilizar sempre que for necessário. Então, em 1949, a União Soviética começa o seu plano de ação de produzir bombas atômicas para mostrar para os Estados Unidos, nós também temos capacidade e força para produzir também nossas bombas nucleares. Então, é isso que a gente chama de guerra ideológica, disputas ideológicas. Parece a Guerra Fria, em todo o seu desenrolar desses 46 longos anos, a gente costuma chamar, parece sabe aquela briguinha de criança, que um fica rodando em volta do outro, mas não tem aquela briga direta mesmo, sabe? Aquela ameaçinha, aquela pirraça, mas não chega no combate direto.
Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos lançam um plano conhecido como Plano Marshall, né? O que foi o Plano Marshall? Era um plano de ajuda econômica para reconstruir os países europeus aliados a ele, que estavam passando por dificuldade econômica devido ao fato da Segunda Guerra Mundial. Automaticamente, a União Soviética lança o chamado Comecon. O que era isso? Um plano de ajuda econômica aos países do leste europeu que eram socialistas, para que também estavam com dificuldade de se reconstruir economicamente devido aos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se um lança, o outro lança igual automaticamente. Os Estados Unidos criam uma aliança militar, um pacto militar chamado OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, faz uma aliança militar com vários países europeus que foram aliados a ele na Segunda Guerra Mundial, um pacto de cooperação militar, de utilização de bases militares, caso fosse preciso. A União Soviética automaticamente corre e cria o quê? O Pacto de Varsóvia, ou seja, países também aliados a ele, do sistema socialista, também um plano de cooperação com bases militares, caso fosse necessário, até mesmo no campo de espionagem. Olha que interessante, os Estados Unidos criam a CIA, Central de Inteligência Americana, né? A polícia secreta dos Estados Unidos, a tão famosa CIA, e lógico que a União Soviética não ia ficar atrás, lança a KGB, né? A tão famosa KGB, que é a polícia secreta da União Soviética. Ou seja, percebam, né? É o que a gente fala, é aquela invejinha, aquela pirraça, né? Se um cria, eu também vou copiar, porque eu não posso ficar atrás dele. Por isso que a gente fala que a Guerra Fria foi uma disputa ideológica. Por isso que ela recebeu esse nome. Não havia uma disputa direta entre eles. Teve momentos de muita tensão e nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas era mais mesmo essa disputa entre quem era melhor. Então, se um fazia uma coisa, o outro automaticamente fazia algo melhor. É aquela síndrome da criança mal amada, né? Se um faz, o outro já quer fazer logo algo melhor, né? Parece o Kiko, né, do Chaves. Se o Chaves vem com uma bolinha pequenininha brincando, lá vem o Kiko, aquela bolona grandona dele, já querendo mostrar que ele tem uma maior e mais bonita. Assim era Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Bom, vamos então agora cair nos pontos chaves muito importantes que está caindo em Enem direto, está caindo em vestibular, que aqui a gente tem que ficar muito atento para a gente não cair numa fria, literalmente, na hora de prestar o Enem, tá? E as provas de vestibular. Desculpa que o trocadilho foi horrível, cair numa fria, Guerra Fria, mas foi o que deu para fazer, né? Bom, em 1950 nós temos 3 pontos chaves aqui muito interessantes. Bom, primeiramente a corrida armamentista. O que foi isso? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética começaram a produzir armas em grande quantidade, ou seja, começaram a investir em tecnologia militar muito grande, cada vez mais bombas, foguetes, tanques, armas mais poderosas, para demonstrar que um tinha mais força bélica que a outra. Gastaram em muito dinheiro com tecnologia militar, para mostrar um poderio militar muito grande um sobre o outro. Um outro ponto chave muito interessante foi justamente a questão da corrida, da disputa espacial, aeroespacial. A União Soviética sai na frente nessa disputa aeroespacial. Em 1957, a União Soviética lança o primeiro foguete, né, fora de órbita, o chamado Sputnik. 3 anos depois disso, no ano de 1960, a União Soviética lança, não satisfeita com isso, para demonstrar mais força ainda, para demonstrar mais poder, ela manda um foguete para fora da órbita terrestre, levando o primeiro ser vivo, né, no caso, uma cachorra, uma cadela, né, um primeiro ser vivo tripulado a bordo de um foguete para fora da órbita, né? E não satisfeita com isso ainda, quando o mundo inteiro já estava admirado com toda essa tecnologia da União Soviética, no ano de 1961 ela consegue levar o primeiro homem, tá? Dentro de um foguete, dando voltas em torno do planeta Terra. O cosmonauta russo, né, soviético, Yuri Gagarin, que deu voltas
em torno da Terra, dentro do foguete, e é dele a autoria da frase, da famosa frase, né? A Terra é azul. Foi ele o primeiro homem que viu o planeta Terra de fora, né? De fora da Terra. Ele que viu a Terra pela primeira vez e disse a famosa frase, a Terra é azul. Aquilo deixou o mundo perplexo. Todos estavam invejando. Olha a União Soviética com tanta tecnologia. Que país exemplo, que coisa, que sistema bem organizado. Como eles conseguem, tá? Chegar num desenvolvimento da aeroespacial. E os Estados Unidos, lógico, você imagina, aquilo estava deixando os Estados Unidos se corroendo de inveja por dentro, deixando os Estados Unidos devia estar passando mal, literalmente, de raiva com isso, tanto que os Estados Unidos começam então a desenvolver desculpem, um plano aeroespacial muito grande. Cria a NASA, né? Um sistema do governo, um departamento do governo só para pesquisa aeroespacial, e começa a desenvolver um plano muito grande para tentar superar o feito dos soviéticos. Então você imaginem só, os Estados Unidos desesperadamente tentando superar o que os soviéticos haviam feito. Então no ano de 1969 eles conseguem a façanha, tá, de mandar o homem à Lua, né? Nós temos lá o Neil Armstrong, o famoso astronauta que foi o que desceu, tá? E fincou, né, aquela imagem tão emblemática para todos nós, ele fincando a bandeira dos Estados Unidos num gesto tão simbólico, né? Ou seja, se os soviéticos só conseguiram dar voltas em torno do planeta Terra, nós conseguimos pisar na Lua, tá? Ele finca a bandeira dos Estados Unidos numa demonstração clara, ou seja, a Lua é nossa, ou seja, se vocês só conseguem dar voltas em torno do planeta Terra, nós já temos até a Lua, ou seja, ele finca a bandeira dos Estados Unidos em solo lunar e diz aquela frase tão famosa e tão emblemática também, né? Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Enfim, uma demonstração clara de que os Estados Unidos seria o maior, e aí o mundo inteiro começa a reverenciar os Estados Unidos como uma grande potência espacial. Enfim, era aquela coisa assim, uma disputa literalmente ideológica, uma disputa que ficava no campo da ideia. Por isso que a gente sempre diz que a Guerra Fria só recebeu esse nome porque sempre ela ficou no campo da ideia e nunca no campo da ação. Nunca houve um combate direto entre estas duas grandes potências militares. Porém, como eu disse para vocês, desde lá no comecinho do vídeo, existiram pontos em que a tensão foi muito grande, como é o caso da crise dos mísseis, os famosos 13 dias que abalaram o mundo. O que foi isso? A União Soviética, Cuba, vocês sabem muito bem, é praticamente no quintal dos Estados Unidos. Cuba é um país socialista, ou seja, vizinho dos Estados Unidos, através da Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara, implantaram o socialismo em Cuba. A União Soviética constrói uma base militar em Cuba e começa a implantar foguetes, tá, em Cuba, dando indício que poderia, tá, disparar, lançar mísseis contra os Estados Unidos. A distância de Cuba para os Estados Unidos são menos de 100 quilômetros, se eu não me engano. Então, imaginem só, durante 13 dias o mundo ficou em uma situação de extrema apreensão. Não sabiam, ninguém sabia ao certo o que iria acontecer. Ali foram os 13 dias que abalaram o mundo literalmente, porque todo mundo ficou com muito medo. Se caso a União Soviética viesse a bombardear os Estados Unidos, nós sabíamos muito bem que arsenal nuclear e atômico, tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinha. Qual seria a reação e a proporção desses dois países, tá, em uma guerra? Seria uma guerra de uma catástrofe, de uma proporção nunca vista antes na história, né? Seria uma guerra que, de fato, iria simplesmente aniquilar o mundo inteiro. Então,
durante 13 dias de muita tensão e principalmente muita negociação, o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, na época, junto com o líder da União Soviética, o Nikita Khrushchev, depois de muita negociação e muita apreensão e tensão por parte do mundo inteiro, eles conseguiram um acordo entre eles, tá? Eles conseguiram selar ali, costurar um acordo. Os Estados Unidos aceitou desativar uma base militar que ele tinha na Turquia e a União Soviética aceitou desinstalar sua base militar que ele mantinha em Cuba, e assim a paz voltou, tá? E acabou aquela angústia que o mundo passava durante aqueles 13 dias, no momento em que foi um momento de maior apreensão dentro, tá, dessa Guerra Fria. Então, aqui, durante a crise dos mísseis, foi um momento de maior angústia. Fernandão, em nenhum momento houve combates dentro da Guerra Fria? Sim, houve combates, mas não diretamente entre eles. Eles patrocinaram e financiaram a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, ou seja, eles apoiaram guerras em outros países. Eles se envolveram em combates em outros países, mas ajudando, financiando, apoiando, mas não diretamente entre estas nações, tá? Mas não diretamente eles, apenas deram apoio logístico, apoio bélico, apoio financeiro, mas diretamente um combate entre essas duas superpotências, não, tá? E quando termina a Guerra Fria? Ela durou 46 anos, tá? E a Guerra Fria, ela termina, na verdade, ela começa a terminar, o desenho final dela começa em 1989, com a queda do Muro de Berlim, que é a queda do Muro de Berlim, ela tem um significado muito amplo, né? Quando o Muro de Berlim cai, a gente costuma dizer que o sistema socialista em si, ele cai junto com o Muro de Berlim, né? A queda do Muro de Berlim leva com ele todo o sistema socialista de governo. Já é uma demonstração clara de que o mundo já praticamente não aceita mais o sistema socialista, que o sistema socialista já é um sistema fracassado de governo. Então, quando o Muro de Berlim cai, quando a população da Alemanha Oriental já começa a passar pelos portões de Brandesburgo e começa a derrubar o Muro de Berlim, ali já é um sintoma, um sinal claro de que o socialismo já está em franco declínio. Mas oficialmente, tá, a União Soviética termina, e a Guerra Fria, consequentemente, termina no ano de 1991, quando nós temos a desintegração da antiga, né, extinta hoje União Soviética. Com isso, nós temos o fim, então, da Guerra Fria, tá? E aí nós temos o surgimento da chamada Nova Ordem Mundial, que é a ordem que nós vemos hoje, que já aí poderia ser um assunto para o próximo vídeo, tá? Um outro vídeo que a gente poderia até estar gravando, se vocês quiserem deixar aí no comentário, a Nova Ordem Mundial, dos Estados Unidos sendo a principal potência, tal como nós vivemos hoje em dia. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero mais uma vez ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, tá? Deixem aí nos comentários. Se eu errei alguma coisa, me corrijam. Espero ter ajudado o colega aí que pediu o vídeo, tá? Façam como ele, deixem nos comentários qualquer assunto, tá? Eu gravo as aulas para vocês aqui, faço isso por prazer, estou aqui para ajudar vocês mesmo, tá? Sempre que tiver qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Não deixem de se inscrever no canal, ativem o sininho aí de notificações, curtem, compartilhem, tá? Vamos fazer o canal crescer. Eu tô aqui para ajudar vocês. É isso aí, galera. Um abraço, até a próxima. Fui!